Meus amados irmãos baturiterenses, a paz do Senhor Jesus, a gente vai iniciar nesse encontro agora, nessa gravação, a nossa aula, dando sequência na nossa série de estudos sobre história da África e da história, na verdade, a disciplina é História e Cultura Afro-Brasileira Indígena. Porém, nós já passamos há muito tempo já da história indígena e da cultura indígena, nós já falamos, estudamos isso, e a gente está dando continuidade ao nosso estudo de história da África, e mais adiante também falaremos da cultura afro-brasileira. Então, pelo que nós estamos vendo, nós já estamos aí no nosso... Nós terminamos na aula passada o nosso quinto encontro sobre história da África. E nessa aula de hoje, a gente já vai adentrar na história da África na modernidade. A história da África moderna, digamos assim. Mas quando falamos moderna, nós estamos falando do século XVI para cá, ok? E mais adiante também nós vamos abordar a história da África contemporânea. Porém, nós vamos ter, nesse momento de hoje, os primeiros encontros entre portugueses e africanos. E aí nós temos que falar das grandes navegações portuguesas e do estabelecimento de feitorias e colônias portuguesas na África, ok? Então nós vamos falar um pouco disso, ao passo que na aula seguinte nós já vamos adentrar na colonização africana do século XIX. A gente vai logo traçar a história da África como um todo e depois nós vamos trazer a história da cultura afro-brasileira. Nós vamos ter isso nos próximos encontros, ok? Bom, como eu vinha dizendo para vocês, a gente tem nesse contexto dos reinos africanos, em que nós terminamos na aula passada, eu acho que vocês lembram, não é? Quando a gente falou da aula passada sobre os reinos africanos na Idade Média, nós falamos do reino de Songhai, nós falamos de outros reinos também que existiam naquela época. E a gente agora vai observar que ao final do século XIV, já por volta aí dos anos... no final do século XIII, 14 mesmo, desculpa. Nos anos 1380, 1390, você já estava começando a ter ali um começo de decadência desses reinos africanos que estavam estabelecidos. Principalmente o que a gente falou, que foram o reino de Gana, o reino de Songhai e os outros que a gente mencionou. Então eles já estavam no começo de decadência, o reino Yorubá também. E aí você tem, coincidentemente, a ascensão de poder dos europeus, nesse caso aí, entre os séculos 14 até o 17, você vai ter praticamente só portugueses e espanhóis. Mas já no século 17, você já vai ter outros povos adentrando em regiões africanas. Nós vamos mencionar isso também para vocês, ok? Bom, Portugal era uma nação, e é ainda hoje, muito pequena, do ponto de vista territorial. Portugal é realmente pequeno, é realmente minúsculo, podemos até dizer assim, mas tem uma importância histórica sem igual. Por quê? Porque na Europa, ali já no final da Idade Média, se buscavam novas rotas de comércio para o Oriente. O comércio com o Oriente estava dominado por duas cidades italianas. Lembrando que a Itália, na Idade Média e até 1870, não era um país. Nós falamos Itália como região italiana, Península Itálica, que vai ali dos Alpes até a Sicília. Então, genericamente,
a gente chama de Itália. Mas não havia um reino italiano unificado na Idade Média. Você tinha as várias cidades italianas que brigavam entre si. Então você tinha Gênova, você tinha Veneza, você tinha Parma, você tinha Lucca, você tinha Roma, você tinha Nápoles e por aí vai. Então, essas cidades, elas brigavam entre si pela hegemonia do comércio com o Oriente. Dentre elas, especialmente duas, que é Gênova e Veneza. Mais adiante, Pisa entrando também. Não é Pisa de cinturão, tá? Pisa é o nome de uma cidade, da famosa torre inclinada. Então, essas cidades italianas, elas disputavam entre si quem fazia mais comércio. Mas já a partir aí do fim das cruzadas, 1290, 1300 e pouco, você vai ter um declínio desse comércio com o Oriente, porque havia certas dificuldades dos italianos em conseguir fazer comércio com o Oriente. Os grandes reinos do Oriente, e aí em especial o Império Turco Otomano, eles tinham uma visão particularmente muito ruim dos europeus. Eles tinham uma visão muito negativa. Além do que, eles sentiam que não tinha necessidade de ficar fazendo comércio com a Europa. O comércio com os reinos africanos e o comércio com os reinos do Extremo Oriente, especialmente a China, o Império Mongol, e o Japão e a Índia, eram muito mais lucrativos e proveitosos do que com aquela ruma de reinos pequenininhos ali que existiam na Europa. Então, havia já uma certa diminuição, um certo refluxo no comércio entre Europa e Oriente Médio. E isso gerou outro problema igualmente grave, que foi a escassez de metais na Europa. Os metais já estavam realmente numa situação periclitante, já estavam em quantidade muito reduzida, porque os reinos europeus gastavam praticamente todo o seu ouro nesse comércio com o Oriente. Então você tem vários fatores que vão explicar esse declínio comercial. E as cidades italianas, elas de alguma maneira buscavam também uma nova rota para o Oriente, uma maneira melhor de conseguir reativar o comércio. E eles chegaram à conclusão de que para poder fazer comércio com o Oriente, aliás, o comércio com a Índia, conseguir os produtos, que a Índia que era realmente o local de onde vinha grande parte dos produtos que eram consumidos pelos europeus, os árabes os muçulmanos eram só intermediários, eram só atravessadores, que os produtos vinham mesmo era da Índia e alguns deles até da China e do Japão. Então eles consideraram necessário o seguinte: se nós conseguíssemos ir diretamente para o Oriente Extremo, para a Índia, para as Índias, né, como eles chamavam em geral, se nós conseguirmos ir para as Índias sem ter que entrar em contato com os muçulmanos, a gente vai conseguir muito, mas muito dinheiro mesmo. E aí, coincidentemente, Portugal, quando você pega no mapa, você vai ver que Portugal tem uma posição privilegiada. Portugal está numa posição de destaque lá no Oriente. Portugal, aliás, lá na Europa. Portugal é o país ocidentalmente mais extremo. Portugal está de cara para o Oceano Atlântico, naquela época chamada Mar Tenebroso. Então, o Oceano Atlântico, ele estava ali de cara para Portugal, e alguns navegadores portugueses foram, digamos assim, conseguindo conhecimento tanto com os árabes, como também com os italianos. A gente tem que lembrar que Portugal pertenceu aos árabes por 7 séculos, e que os portugueses tinham muito contato com os árabes também, principalmente os berberes ali do norte da África, do atual Marrocos,
Tunísia, eles tinham muito contato. E eles foram adquirindo algumas técnicas de navegação com esses povos. Eles foram, de fato, mantendo esse contato e aprendendo como realmente manter essa navegação de longo curso. E alguns navegadores italianos, também manifestavam interesse em navegar junto aos portugueses. E aí o que você vai ter? Em 1415, você vai ter a primeira grande expedição de conquista organizada pelos portugueses, que foi a chamada tomada de Ceuta. Em 1415, as forças armadas portuguesas, que já estavam aí em combate há muitos séculos com os muçulmanos, que já eram muito bem organizadas, embora em pequeno número, se comparados com outros exércitos europeus, que eram exércitos de uma monarquia que era poderosa, a monarquia de Avis, em Portugal, que os portugueses não falam Portugal, né? Quem fala Portugal somos nós, eles falam Portugal. Se eu morar em Portugal, português de Portugal, é assim que eles falam. Então, eles atravessaram o Atlântico, aliás, atravessaram o Estreito de Gibraltar, as antigas colunas de Hércules, conquistaram Ceuta em 1415 e a fizeram ser um entreposto comercial. A pergunta é, em que continente fica Ceuta? No continente africano. Então, pela primeira vez, a Europa tem contato com a África. Pela primeira vez em séculos e séculos, um reino localizado na Europa domina e conquista um reino localizado na África. Isso não acontecia desde as conquistas de Cipião, o africano, lá na antiguidade, 140 a.C. Então, foi um feito histórico para Portugal e para todas as potências europeias como um todo, que começaram a perceber que Portugal estava despertando como poder político que se projetava em outros continentes. Obviamente que os muçulmanos tentaram retomar Ceuta várias vezes, tentaram apagar o domínio português, desviar as caravanas de comércio para outras cidades, mas Portugal manteve esse domínio, e eu acho que tem esse domínio até hoje, viu? Vocês podem pesquisar, fica a dica de pesquisa, se Portugal ainda mantém algum tipo de domínio em Ceuta até os dias de hoje. Então, os portugueses começaram a elaborar um projeto a longo prazo para poder chegar até a Índia. E eles concluíram rapidamente que para chegar na Índia tinham que passar pela África. Então a ideia dos portugueses originalmente não era dominar a África, não era estabelecer uma colonização africana, não era esse o objetivo primordial dos portugueses. O objetivo primordial deles era de fato dominar a Índia, era chegar até a Índia, mas precisavam rodear a África. Eles então concluíram que para fazer isso era necessário ir estabelecendo pontos de contato na África, e estabelecendo esses pontos de contato, eles iam conseguir de fato uma rota segura para chegar até a Índia. A gente tem que lembrar que uma viagem de Portugal para a Índia, quando a rota finalmente foi estabelecida, demorava de 8 meses a 1 ano. Então, uma viagem extremamente longa dessa, era necessário que houvesse esse contato
em diversos pontos da África para se reabastecer e para reparar os navios, né? Então, Ceuta foi o início da expansão marítimo-comercial portuguesa. Portugal tinha uma classe mercantil poderosa, que alguns chamariam de burguesia portuguesa, que eu não sei se era bem burguesia, eu acho que seria mais mesmo a classe mercantil. São homens poderosos, inclusive tem um termo para eles, que é homens de grosso trato. Então, esses homens de grosso trato, eles iam se organizando em torno do governo português, atrás das mercês. O que eram as mercês? Eram favores trocados entre a coroa portuguesa e esses grandes navegadores. Então Portugal dizia, olha, você vai lá, mercador, organiza uma tropa, organiza 500 homens, destina uma nau, que é o barco, né? Destina o barco, financia esses 500 homens, e aí se você dominar a cidade tal, você passa a administrar o comércio dela e vai só pagar os impostos para a coroa. Então era assim que acontecia. Era o regime de troca de favor, que não parece nada com a política de hoje, né? Graças a Deus não tem nada a ver com a política de hoje. Então, meus amados, de fato, esse é o ponto que nos chama bastante a atenção. Quando a gente analisa que essa mudança trazida pelos portugueses no que tange as relações comerciais com a África foi de fato uma mudança significativa. A África ela era relativamente isolada da Europa. Eram dois continentes separados mesmo, não havia integração. E Portugal foi que restabeleceu isso. O que acontece? Ao longo de todo o século XV, ao longo aí dos anos 1400, você vai ter uma expansão das feitorias portuguesas ao longo de todo o continente africano. Então, já em 1425, eles se estabelecem no atual Senegal. Ceuta era atual Marrocos, norte da África. Agora eles já se estabelecem mais ao sul, no atual Senegal. Em 1430, já estão estabelecidos na Guiné. Guiné, aquela região equatorial da África. Quem quiser lembrar o que são as regiões da África, assista tem que lembrar da minha primeira aula que eu ministrei para vocês, em que eu apresentei várias regiões africanas. Então ele se estabelece na África Equatorial, em Guiné-Bissau. Já por volta de 1470, eles se estabelecem na atual Angola. E o estabelecimento em Angola vai ser um estabelecimento muito longo. Eles vão se estabelecer em Angola por volta de 1470 e só vão largar o domínio em 1970. Não antes, sem ter uma grande guerra, que foi a Guerra de Independência Angolana, que envolveu aí exércitos de várias nações, inclusive o exército cubano, inclusive também teve apoio do exército soviético, teve também do lado de Portugal um pequeno apoio da OTAN, e o pau quebrou na África para poder conseguir a independência de Angola. Por isso que a bandeira angolana tem um facão, não sei se vocês já viram, né? É o símbolo de Angola, é o facão, a espada do pobre, né? Então, de fato, eles se estabeleceram em Angola por volta de 1470. Já em 1480 foi possível, 1485, foi possível ultrapassar o Cabo Borjador, que era o cabo, para quem não conhece, é uma região portuária que recebe navio de vários lugares. E aquela região era muito difícil de se navegar. O Borjador era realmente um local de instabilidade climática tremenda e muitos navegadores morreram tentando passar o Borjador. Até que um grande navegador português chamado Bartolomeu Dias, ele consegue cruzar o Borjador e avança para a região extremo sul da África. Inclusive, ele é imortalizado em Camões
Luís Vaz de Camões, no livro Lusíadas, em que Camões fala: quem ultrapassou o bojador já ultrapassou a maior dor. Porque de fato era muito difícil conseguir passar o bojador, mas eles conseguiram uma rota segura. Eles encontraram, vamos aqui usar a expressão coloquial, eles encontraram o caminho de rato, um atalhozinho lá, que as tormentas eram menores, e aí rumaram ao sul do continente africano. Já por volta aí de 1490, você já tem o segundo cabo a ser ultrapassado, que é um cabo no extremo sul da África. Tanto é que uma das 3 capitais da África do Sul é a cidade do Cabo. Eu acho, inclusive, que é a capital executiva lá da África do Sul. Eu acho que é porque a África do Sul tem 3 capitais, vocês não se enganem, tá? Existe a capital executiva, a capital legislativa e a judiciária. Se eu me lembro bem, eu posso estar errado, você pode me corrigir, mas a capital executiva é a cidade do Cabo, a capital legislativa é Joanesburgo e a capital judiciária é Pretória. Então são as 3 capitais que a África do Sul tem. Atual, moderna, tá? Em 1490 não tinha negócio de 3 capitais, não. Mas a região do chamado Cabo das Tormentas é onde hoje ficaria a cidade do Cabo, a Cape Town, lá da África do Sul. E aí ele é ultrapassado, esse cabo também, eles conseguem avançar já para a região leste da África, em direção a Moçambique e Madagascar, e esse cabo é renomeado. Ele deixa de ser chamado de Cabo das Tormentas e passa a ser chamado Cabo da Boa Esperança. Good Hope Cape, em inglês. Cabo da Boa Esperança. Então, no Cabo da Boa Esperança, o extremo sul da África, onde se encontram as águas intercontinentais do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, se encontram lá no Cabo, na Cape Town, no Cabo da Boa Esperança, e eles então avançam em direção à região leste africana. E aí chegam até Moçambique. Moçambique fica a leste da África. Fica meio que de costas para Angola, né? Se você ver um mapa africano, você vê que Angola e Moçambique ficam em latitudes paralelas, mas em meridianos opostos. Então, em Moçambique, Portugal também estabelece uma colonização muito forte lá, e também só vai ser libertada nos anos 70 do século 20. Então eles vão permanecer quase 5 séculos sob domínio português, Moçambique. Então são as 2 maiores colônias africanas que pertenciam a Portugal. Até que em 1498, finalmente, você tem o primeiro navegador europeu que chega à Índia. Talvez tenha sido o primeiro em toda a história da humanidade, pela primeira vez um europeu chegando à Índia por navio, né? Já chegaram por terra. Marco Polo deu umas passadinhas na Índia, outros viajantes desconhecidos, né? Mas europeu navegando até a Índia foi a primeira vez. E como era o nome dessa figura? Ele virou time de futebol, o time amado do Rio de Janeiro. Vamos todos cantar de coração. O Vasco da Gama. Vasco da Gama se tornou esse grande navegador português que atravessou o Cabo da Boa Esperança, já tinha atravessado o Cabo Bojador e navegou até Calicut, na Índia. Inclusive, na frota de Vasco da Gama, você tinha 2 grandes navegadores que depois fizeram história no Brasil, que foi Pedro Álvares Cabral. Cabral estava na expedição de Vasco da Gama, era assistente. E também, eu não me lembro agora, fugiu o nome dele, ó pessoal. Mas é um grande navegador que inclusive aqui veio para o Brasil várias vezes. Depois eu lembro o nome desse navegador. Não sei, tem um Diogo no meio, no nome dele. Não sei o que, Diogo. Então, pessoal, eles chegam até a Índia e em Calicut abastecem de mercadorias. Conhecem
aquele mundo exótico, aquele mundo que nem eles e nem seus antepassados há milhares, há centenas de anos atrás nunca tinham visto, que é justamente essa chegada até o continente, o subcontinente indiano. Então, na Índia, em Calicut, fala-se que o Vasco da Gama, ele arrecadou um valor tão grande em especiarias que pagaria em 20 vezes o valor da expedição. Olha que coisa tremenda, né? Então, o Vasco da Gama se tornou esse grande navegador, uma celebridade, morreu rico, famoso, né? Diferente, por exemplo, do Colombo. A gente tem que lembrar aí que em 1498, Colombo já tinha chegado na América, há 6 anos atrás, 1492, mas que isso não rendeu lucro nenhum para a coroa espanhola. Inclusive, a Espanha, já também durante esse período, eles vão também se estabelecer ali na região do Marrocos. Tanto é que existia o Marrocos espanhol, que eles também estabeleceram ali algumas feitorias. Eles também têm, ainda hoje, disso eu tenho certeza, eles têm ainda hoje o domínio numa cidadezinha do norte da África chamada Tanger, no extremo norte ali do subcontinente, do continente africano. Eu não me lembro bem qual país, se é na Mauritânia ou é no próprio Marrocos, mas tem uma cidadezinha bem pequenininha ali no Estreito de Gibraltar, que é um domínio espanhol. Inclusive, ali no próprio Estreito de Gibraltar, você tem também o domínio britânico. Os britânicos, eles têm uma guarnição militar muito poderosa ali no Estreito de Gibraltar, que é um negócio tremendo. E já tentaram tomar várias vezes, ninguém nunca conseguiu derrotar os ingleses ali, nem na Segunda Guerra Mundial. Então, em Gibraltarzinho, uma ilhazinha bem miudinha, que fica entre Portugal e o norte africano. E eles dominam lá. E nessa cidadezinha do norte da África, a Espanha tem domínio até hoje. Tanto é que os refugiados tentam entrar por ali para ver se conseguem chegar na Europa. Então, pessoal, de fato, o domínio português e espanhol na África é o domínio que se estabeleceu, é o domínio que se consolidou. Foi aí que começou a escravidão. A gente não vai abordar essa temática da escravidão nessa parte ainda. Nós ainda vamos abrir uma série de vídeos sobre história afro-brasileira. Ainda não é a hora. A gente vai se focar mais na história africana. E depois que a gente concluir esse arco da história africana, é que a gente começa o arco da história e cultura afro-brasileira, ok? Deixando isso bem claro para vocês. Então, pessoal, os portugueses estabeleceram aquelas regiões como colônias para poder ser entreposto comercial, para poder abastecer as rotas de comércio que iam da Europa até a Índia. Então, houveram várias dessas rotas comerciais, inúmeras viagens que os portugueses fizeram até a Índia, inclusive viagens até mais longas. Algumas viagens já por volta da década de 1530, 1540. Os portugueses já estavam, inclusive, chegando até o Japão, que na época se chamava Cipango. E também até a China, que na época se chamava Sina, com S. Então, eles chegaram a esse extremo. Chegaram a viajar 15 mil, 20 mil quilômetros de navio. Viagens de um ano e meio, para poder chegar nessas regiões mais longínquas do mundo. Então, a África era o meio caminho, era o local onde eles conseguiriam ter esse abastecimento dos navios, esse abastecimento até de escravos para poder ajudar no trabalho, nas tripulações, e por aí vai, ter alimentos e tudo mais. Então, por algum tempo a África foi isso. Porém, também, já a partir de 1530, 1540, a África vai se tornar o maior fornecedor de escravos para as Américas. Cerca de 10 milhões de cativos, pelo menos 10 milhões, teriam sido traficados entre 1550 e 1850. Então, realmente é um número monstruoso. Daí os estudiosos da África eles não chamam de escravidão africana,
Eles chamam de diáspora africana. Ou seja, um exílio em massa de milhões de pessoas ao longo de vários séculos. E isso comprometeu completamente, né? O historiador Joseph Kizerbo, historiador africano, ele diz que o período entre 1550 e 1950, até 400 anos, meio que foi um período de paragem na história africana. Não houve grande evolução nos reinos africanos porque a escravidão e o colonialismo meio que destruíram as relações sociais, as relações econômicas. Não só destruíram, como também viciaram, não é? Muitos potentários africanos viram vantagem no comércio com os europeus e intensificaram a escravidão e outras ações que se faziam. Então, de fato, você tem aí essa grande paragem, esse grande mal, essa grande chaga que os europeus causaram no continente africano. Obviamente que hoje a intervenção europeia é muito menor, embora ainda exista a influência europeia na África, mas hoje as brigas já são mais intestinas, são brigas tribais, étnicas, entre grupos radicais diferentes nos diversos países africanos. E isso tem a ver com o assunto da próxima aula que eu vou trazer para vocês, que é o colonialismo do século XIX e XX, e vocês vão entender como as fronteiras dos países africanos foram todas desenhadas arbitrariamente. Mas na África moderna, século XVI a XIX, você vai observar que praticamente só Portugal e Espanha é que mantinham domínios no continente africano, além do Império Turco Otomano, que dominava o Egito, a Mauritânia e a Líbia. Mas ali mais para o norte da África, né? Eles que mantiveram um domínio muito grande dessa região, dessa seção do continente africano. Já os entrepostos comerciais que os portugueses foram criando, o Marrocos espanhol e as colônias de Angola no sul, no sudoeste e de Moçambique no sudeste. Então são as grandes colônias, além da Guiné-Bissau, na região da Guiné, que eles dominaram ali no continente africano. Já no início do século XVII, você vai ter a próxima grande ação colonizadora europeia na África, que é a ação dos holandeses. Grupos de holandeses vão sair da Holanda, também em busca de colônias do Extremo Oriente, e eles vão criar as colônias lá na atual Indonésia. Acho que eu já falei sobre isso na disciplina passada, quando a gente estudou História do Protestantismo no Brasil. Eles criaram colônias na Indonésia, inclusive foi na Indonésia onde João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia para o português, se converteu à fé cristã protestante, e por aí vai. Então, a África do Sul se tornou o entreposto comercial dos holandeses. E os vários povos, vários grupos holandeses, muitos deles criaram colônias dentro da África do Sul. O governo holandês arranjava terrenos próprios, territórios próprios e tal, e eles iam morando ali naquela região sul da África. E mais adiante eles vão se chamar de boeres, com acento circunflexo no O, os boeres. Os boeres se tornam então o primeiro grupo europeu branco a se estabelecer como moradia no continente africano. Na parte sul, na verdade, né? A se estabelecer como a civilização branca europeia no sul do continente africano. Por isso que uma das línguas mais faladas da África do Sul é o Afrikaner. O Afrikaner é uma mistura de holandês com algumas palavrinhas de línguas tribais da África. Então o Afrikaner é um dos idiomas oficiais. Tanto é que o sistema de separação racial que existia na África do Sul, que vigorou de 1920 até o final dos anos 70, aliás, até o final dos anos 80, ele era chamado pela sua palavra em Afrikaner, que era apartheid. Apartheid não é a palavra da língua inglesa, não é a palavra nem da língua holandesa moderna, mas é uma palavra do Afrikaner, que é essa língua que esses boeres criaram. Mais adiante nós vamos ver que os boeres são expulsos pelos ingleses na era colonialista europeia,
mas eles continuaram sendo a elite dominante da África do Sul. E os boeres dominam a África do Sul até hoje. Fala-se que a elite descendente dos boeres, dos sul-africanos, domina cerca de 80% de todo o dinheiro, de toda a renda, de toda a capacidade produtiva da África do Sul. E os 20% divididos entre a multidão de tribos e povos que existem ali naquele país, ok? Então, de fato, essa aí foi a triste história da colonização europeia, o início da colonização europeia. Até o século XIX, você não vai ter grandes mudanças quanto a isso. Você vai ter a rede de feitorias portuguesas, as colônias de Guiné, Angola e Moçambique, o Marrocos como colônia espanhola e os holandeses estabelecidos, os boeres ali na África do Sul. Basicamente era isso, ok? É claro que isso, como eu disse, trouxe inúmeras consequências desastrosas para o continente africano. A diáspora ocorreu nesse período, né? A leva de vários e vários contingentes de africanos como cativos, como escravos para o Brasil. Mas, como eu disse, é uma temática que eu não vou debater agora, eu vou debater nas próximas aulas ainda, quando a gente entrar mesmo em história afro-brasileira, é que a gente vai ter um encontro especial só sobre escravidão, mas a gente finaliza aqui a nossa aula. Então, vocês viram aí como os europeus começaram a manter contato, como esses reinos africanos foram, muitos deles até se armando, até formando exércitos, milícias aos padrões europeus, e como houve de fato aí o início da diáspora africana, da escravidão, da leva de cativos africanos para as Américas, ok? Então, agradeço a atenção de vocês, até a próxima.